Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam, os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque grande é a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Somos pecadores, somos falhos, ó Deus. Os nossos pecados são grandes, ó Deus. Mas a tua graça, Senhor, é maior. A tua graça é melhor do que a vida, Senhor. E a tua graça somente, ó Deus, já nos basta, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, te rogar que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos, ó Deus, vigiar na tua palavra, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, Senhor, para com nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da tua palavra, sendo, ó Deus, implantada em nós, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, ajuda o teu povo. Abençoa todos nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Nós te pedimos e te rogamos. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Amém. Então, relembrando os irmãos, nós estamos considerando o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, nós vimos os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc. E não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Da última vez nós chegamos ao verso 8, do verso 8 até o 11, quarto mandamento. E o verso 8 começa assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias
fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós falamos da última vez sobre o quarto mandamento, que é a observância do sábado ou do dia do descanso. Então naquela ocasião nós falamos sobre a perpetuidade dos mandamentos. Então, os 10 mandamentos, como nós já falamos na introdução dos 10 mandamentos, eles fazem parte da lei moral de Deus. Então, nós vimos que existe a lei cerimonial, a lei civil, também a lei moral. Os 10 mandamentos fazem parte da lei moral. Logo, o quarto mandamento é uma lei moral. E a lei moral, ela é perpétua. Então, não furtar, não cometer adultério, não ter outros deuses e assim por diante. É para todas as pessoas, em todas as épocas, tanto cristãos ou não cristãos. Então, nós falamos da outra vez que o quarto mandamento faz parte, então, da lei moral. O quarto mandamento, nós falamos também, está ligado à criação. Criação, lá em Gênesis 2, o Senhor, Deus fez os céus e a terra, e no sétimo dia Ele descansou e abençoou o sétimo dia e o santificou, como acabamos de ler. Então, a criação. Então, é o único mandamento que está lá, mas explícito na criação. E ele indica também essa perpetuidade do mandamento para também os nossos dias, até o fim deste mundo. Também vimos no Novo Testamento que o Senhor Jesus, como diz algumas pessoas, Ele não aboliu este mandamento. Vamos dizer que Ele não aboliu os 10 mandamentos. E não aboliu, portanto, também o quarto. Pelo contrário, ele observava o quarto mandamento, como vimos. Também falamos sobre o apóstolo Paulo, em Hebreus 4 também, Paulo em Colossenses, mostrando que eles também não aboliram, os apóstolos também não aboliram o quarto mandamento. Então, a perpetuidade do mandamento. E também falamos um pouco sobre a mudança do dia. Então, primeiro dia da semana, depois do dia da ressurreição de Cristo. Então, diz o Catecismo de Westminster, maior, Westminster, até Cristo, era o sétimo dia da semana, mas a partir da ressurreição, primeiro dia da semana, é o dia que Cristo descansou da obra da redenção. Então, Deus descansou da obra da criação no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana, Cristo descansou da obra da redenção, como vimos. E vimos que mesmo no Antigo Testamento já apontava várias vezes a observância do 8º dia, que na verdade é o primeiro dia da semana. Então, claro que muitos grupos, seitas, como os adventistas do sétimo dia, não creem nisso. É um absurdo, a Igreja Católica Romana criou isso, mas vimos que não é bem assim. O Novo Testamento dá exemplos claros disso, né? Como Marcos, capítulo 16, fala que passado o sábado, no próprio primeiro da semana, que também é chamado de sábado na língua grega, eles guardavam, observavam também o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana ocorria também a ceia do Senhor, e assim por diante. Tantas outras práticas. E na história da igreja, até onde tenho conhecimento, a citação mais antiga para o dia do Senhor, no ano 70, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, os cristãos observavam o dia do Senhor, conforme consta, inclusive, no Catecismo Maior de Westminster. Então, não foi a Igreja Católica Romana que veio séculos e séculos depois que criou essa ideia da mudança do dia. Então, nós vimos que houve a mudança do dia e que o quarto mandamento é para os nossos dias. Por um lado, contrariando os evangélicos modernos, por outro lado, contrariando também as seitas judaizantes. E vimos que Cristo é o Senhor dos céus e da terra, o Senhor da sua vida, da nossa vida. Ele exige, então, que o tempo que você tem seja usado como Ele quer, como Ele deseja. Nenhum outro dia, também falamos, né, não deve ser observado, mas apenas aquele que foi apontado. E vimos também, comentamos da outra vez, que o dia do Senhor é, na verdade, uma sombra do céu, onde nós eternamente descansaremos com o Senhor. Então hoje gostaríamos de dar continuidade ao mesmo mandamento, porém falando de aspectos um pouco mais práticos da doutrina. Então, se você aprende isso tudo, né,
que o dia permanece, o primeiro dia da semana, e o mandamento permanece para os nossos dias, o que nós podemos fazer na prática? Como esse mandamento deve ser observado? Então, isso gera inúmeros questionamentos na cabeça de muitas pessoas. É normal, e talvez não seja possível responder todos os questionamentos, porque tudo isso pode variar muito de geração para geração, todas as ideias, todos os acontecimentos, tudo que acontece na sociedade, então, coisas mudam, o mandamento não muda, mas a forma como ele pode ser aplicado, muitas vezes pode diferenciar de situação para outra. Por isso gera-se inúmeros questionamentos. Então nós vamos falar, que, de modo geral, como na prática este mandamento, então, deve ser observado. Então vamos observar aqui alguns outros textos das Escrituras, não apenas este, né? Além deste, então outros textos que falam também sobre este mandamento, que temos uma visão mais ampla. Então, o texto diz: lembra-te do dia do sábado, verso 8, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, não farás nenhuma obra, e assim por diante. Então, o primeiro questionamento que nós colocamos é: o que nós não devemos fazer em relação ao dia do Senhor? O texto deixa claro: não farás nenhuma obra. Então, mas o que isso quer dizer? Nenhuma obra, ficar deitado o dia inteiro? O que quer dizer? Não farás nenhuma obra. Um texto muito importante que nós podemos usar, os irmãos podem abrir, por favor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Texto favorito que os puritanos usavam para falar dessa doutrina. Isaías, capítulo 58, no verso de número 13 e 14. Nesses dois versos encontra-se, então, algo muito prático em relação ao observando dessa doutrina, deste mandamento, do 4º mandamento. Diz assim, Isaías 58, verso 13 e 14: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar às alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Então, aqui nesse contexto, alguns comentaristas, estudiosos, vão dizer que a questão do sábado, lá no capítulo 56, fala já dos que guardam o sábado. Então, alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, todos esses capítulos aqui, próximos, eles estão dentro de um contexto que é do Novo Testamento, na verdade. Por exemplo, vai ser mencionado aqui sobre a questão dos eunucos, nesses capítulos. E sabemos que isso acontece no Novo Testamento. Então, essa promessa, essa ordem, este mandamento também é para a era do Novo Testamento, na verdade. Mas, o que não devemos fazer em relação ao dia do Senhor? O 4º mandamento diz lá, Êxodo 20, não farás nenhuma obra. O que o texto diz? Se desviar o teu pé do sábado, então o que você não deve fazer? A primeira coisa que o texto diz: desviar o teu pé do sábado, ou do dia do Senhor, primeiro dia da semana. O que significa isso? Desviar o teu pé do sábado. Uma outra tradução, se eu não me engano, a Revista Atualizada diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado. E é isso que eu creio que isso significa. O que você não deve fazer? Não deve profaná-lo. Não deve profanar. Desviar o teu pé do sábado. Então, o sábado, o dia do Senhor, primeiro dia da semana, que para nós, em nosso idioma, chamamos de domingo. Essa palavra domingo vem do latim, significa dia do Senhor, conforme Apocalipse 1, verso 10, o dia do Senhor. Ele não deve ser profanado. Mas o que é ser profanado? Você profanar o dia do Senhor significa que você não tem um respeito apropriado por esse dia. Você não honra esse dia. Então o texto diz lá que Deus abençoou o dia e tornou ele santo. E já sabemos que santo significa ser separado. Então, por exemplo, os objetos do templo eram separados de um uso comum para um uso especial. O crente, o cristão, ele é santo. Quer dizer o quê? Que ele foi separado do mundo para Deus.
para ser usado de maneira especial para Deus. Então, o dia do Senhor não deve ser profanado, significa que você deve fazer distinção em relação a esse dia, como um dia diferente, um dia para o culto, para a adoração a Deus, e não é então um dia comum como os outros, para realizar as outras demais atividades da semana. Então, profaná-lo é não honrá-lo. Então, profaná-lo é para realizar todas as mesmas atividades que você realiza de segunda até sábado, também você realizar no domingo, e por isso você deixa de cultuar a Deus devidamente. Então você usa ele de maneira indevida e não para os propósitos exclusivos da adoração, que pode ser tanto privada quanto pública. Então, quando nós fazemos isso, então isso é a profanação do dia do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus deu para você realizar, trabalho mesmo, mas atividades em geral, estudos, não importa o que quer que seja, entretenimento, recreação com a família, passear, não sei, seja o que for, deve ser feito nos outros dias da semana. Nesse dia, que é o chamado dia do descanso, ou sábado, ou dia do Senhor, ele deve ser usado para um propósito diferente, a saber, culto, adoração, familiar, privada, pública, não importa qual seja. Você deve usá-lo, então, para cultuar a Deus, estar mais ocupado com as coisas de Deus do que nos outros dias. Nos outros dias você pode realizar tantas outras atividades, e ao mesmo tempo também você pode cultuar a Deus no final do dia, com sua família. Você não apenas pode, mas você deve fazer isso. Mas, no primeiro dia da semana, ele é exclusivo somente para Deus. Somente o culto público a Deus. Então, há essa diferenciação neste mandamento. Então o texto diz: se você desviar o teu pé do sábado, ou desviar os teus pés, profanar, deixar de violá-lo, deve então obedecer o mandamento e não violá-lo. O que então você não deve fazer? Essa foi a minha pergunta. Você não deve profanar o dia do Senhor. Você deve separar ele para culto a Deus. Uma outra coisa que você não deve fazer, está aqui ainda no mesmo verso: se desviares o teu pé do sábado e desfazeres a tua vontade no meu santo dia. Você deve evitar então a profanação do dia, e ao mesmo tempo diz, e também de fazeres a tua vontade no meu santo dia, né? Outra tradução diz, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então você cuidar daquilo que te interessa no sentido, podemos dizer, secular mesmo da palavra. Você fazer a tua vontade, aquilo que você quer, bem entende, e não aquilo que Deus ordenou. Cuidar dos seus próprios interesses significa fazer aquelas coisas que você gosta, que precisa nos outros dias, os negócios, trabalhos, estudos, lazer, etc. Então, em vez de fazer isso, implicitamente significa que você deve nesse dia, cuidar do que então? Dos interesses de Deus, não dos teus próprios interesses. A não ser que o seu interesse estiver alinhado mesmo com o interesse de Deus, que é essa a ideia, e aí você vai fazer o interesse dele, você vai ter prazer na vontade dele, e aí então o interesse de Deus se tornou agora o seu interesse. Aí sim você vai cultuar a Deus e adorar a Deus. Então você não deve profanar o dia do Senhor, você não deve cuidar dos seus próprios interesses nesse dia, porque ao fazê-lo você estará profanando ele. O Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, pergunta 117: o sábado, ou o dia do Senhor, há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias. Então não apenas aquilo que é pecaminoso deve ser evitado sempre, mas até aquilo que também não é em si pecaminoso, recreios seculares são permitidos em outros dias, até disso também. Então você deve honrar, então, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus nesse santo dia. Pergunta 119 também diz assim: os pecados proibidos,
no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, todo o cumprimento descuidoso, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, Amós 8:5. Toda a profanação do dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários, tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Então, o que você não deve fazer no dia do Senhor, observando o quarto mandamento, você não deve, então, profaná-lo, fazer uso comum dele, como nos outros dias, diz a palavra do Senhor, e você não deve cuidar dos teus próprios interesses nesse dia, mas dos interesses de Deus. Então, resumindo, é isso que estamos vendo aqui neste verso. Se desviares o teu pé no sábado, e de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Então, é isso que está lá no quarto mandamento. Não farás nenhuma obra. Nenhuma obra está implícito. Não é nenhuma obra, não é isso. Não é nenhuma obra que seja do teu interesse secular, está implícito no verso. Então, não é algo, então, o mandamento está dizendo que você vai ficar parado, ocioso, sem fazer nada, nenhuma obra. Não, é nenhuma obra que nós chamamos de secular, uma obra, o trabalho, por exemplo, estudos, lazer, mas você vai fazer a obra de Deus. Você vai se dedicar aos interesses de Deus nesse dia. Você vai se dedicar mais exclusivamente às práticas piedosas previstas para esse dia. Então, nos outros dias você deve também cultuar a Deus, se reunir com os irmãos, mas esse dia é mais específico para isso. Então é isso que ordena a palavra de Deus. Em Êxodo 20, verso 10, inclusive, como também menciona o Catecismo de Westminster, é um mandamento mais dirigido aos chefes de família, que eles têm autoridade no lar, porque ele diz, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu filho, e assim por diante. Ou seja, há um uso aí da autoridade também. Então, aqueles que são chefes dos seus lares devem então organizar, se lembrar, como diz também o mandamento, lembra-te do dia do Senhor, para que ele seja observado de maneira correta e de maneira devida. Não é algo que você não... Isso são as coisas que você não deve fazer de um modo geral. Então, na prática, todos sabemos. Então, você sabe na prática quais são suas atividades seculares. Você sabe quais são suas atividades, quais são seus recreios, lazer, atividades do trabalho, seus estudos, tudo aquilo que você precisa fazer. Então, cabe a cada um de nós meditar sobre isso e procurar saber se você está ou não profanando o sábado do Senhor, o dia do descanso. Você está ou não cuidando dos seus próprios interesses, não dos de Deus nesse dia. O que você está fazendo nesse dia? Então, cabe a você refletir, meditar e aplicar a palavra do Senhor na sua vida, para que você, então, seja prescrutado pela palavra de Deus, certo? Para que você, então, ainda veja o seu próprio pecado. Mas, em segundo lugar, nós devemos fazer um erro grave, então, que as pessoas têm com este mandamento, e talvez também com outros mandamentos. Creio que esse é um princípio, um erro geral para com os mandamentos de Deus, é as pessoas ficarem, então, presas ao aspecto negativo. O que eu não devo fazer? Sim, a palavra de Deus diz, não farás. Existe uma negativa. Mas se você notar lá no verso 8, quando começa o mandamento, os mandamentos que estão lá, os 10 mandamentos, é o único que começa de maneira positiva, na verdade. Ele começa com, lembra-te. Os outros começam, não farás, não tomarás o nome de Deus em vão, não terás outros deuses. Então o quinto também, honrar pai e mãe, mas os outros, não cobiçarás, não matarás, e assim por diante, eles são negativos. Começam de maneira negativa. O quarto mandamento não começa de maneira negativa. Ele diz, lembra-te do dia do sábado. É algo positivo. Então, um erro grave que nós podemos cometer com todos os mandamentos de Deus, com este, é abordar apenas o aspecto negativo e dizer, olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não deve.
Quando você faz isso, quando você aborda somente esse aspecto, o erro e o perigo é de se tornar um grande fariseu, como aconteceu com Cristo. Os fariseus disseram para ele: você está profanando aí o dia do Senhor, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E não estavam ali prestando atenção por causa da impiedade e iniquidade que havia neles, o que Cristo estava fazendo. E o que ele estava fazendo? Ou seja, você deve meditar primeiramente naquilo que você não deve fazer. Mas o mais importante é o que você deve fazer. Quando você estiver ocupado com aquilo que você deve fazer nesse dia, as outras coisas que você não deve fazer, simplesmente desaparecerão, sumirão. Então você deve evitar o legalismo, evitar que um fardo pesado seja colocado sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre a sua vida mesmo, e que você possa colocar em outros irmãos ou irmãs, ou na sua esposa, seus filhos, seu marido e assim por diante. Então, o mais importante é o que você deve fazer. Há muitas pessoas que, sem entendimento dessa doutrina, em muitas igrejas e denominações, os irmãos já passaram, conhecem, até observam o dia do Senhor em muitos aspectos. Nem sabem disso, na verdade. Não estou dizendo que eles têm todo o conhecimento que a Escritura coloca, claro que não. E estão sempre fazendo isso todos certos, corretamente todos os domingos. É claro que não estou dizendo isso. Mas muitas vezes estão engajados em mais atividades que são realmente corretas. Às vezes não sabem disso. E já vi isso em muitas igrejas, muitos cristãos. Não, o que você vai fazer hoje? Não, vou visitar os irmãos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a pessoa acaba ficando ocupada com aquilo que ela deve fazer. E é exatamente isso. Exatamente esse é o ponto principal, eu creio. É o que está em Isaías 58. Então veja comigo novamente, verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e aí ele fala o que você deve fazer. E chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então o que você deve fazer? Você deve evitar a profanação, deve evitar cuidar dos seus interesses. Mas o que você deve fazer? Ele diz: chamar o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: você deve ser grato, ter prazer no meu dia. Você deve se deleitar nesse dia. Dizer assim: quão deleitoso é esse dia. Se chamares o meu sábado de deleitoso. Isso é importante notar. Por quê? Porque nós, quando abordamos os mandamentos de Deus, de modo geral, incluindo este, podemos pensar o seguinte: então, peraí, por que Deus está proibindo eu de fazer as coisas que eu quero no meu dia? Nesse dia. Por quê? De trabalhar, de estudar, de fazer isso, aquilo, outro, lazer. Então Deus é um grande estraga-prazer cósmico. O Criador está sempre então tentando estragar a minha alegria, a minha felicidade. Ele não quer que eu seja feliz. Então é exatamente o oposto. O texto diz: se chamares deleitoso, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Você deve ser chamado, então, nós somos chamados, então, para nos deleitarmos nesse dia. Deus não se opõe ao prazer. Pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte: olha, os prazeres que você está tendo aí, durante toda a semana, durante todo o seu entretenimento, que muitas vezes pode ser lícito mesmo, agora eu quero que você pare de fazer eles e receba um prazer muito maior. A mim mesmo, como se Deus estivesse dizendo isso. E por isso eu reservei um dia especial para você fazer isso. Eu reservei para você um dia especial no qual você pode gastar mais tempo em comunhão comigo. Eu reservei um dia que você pode passar mais tempo na leitura da palavra, na meditação, no culto público. Um dia que você pode experimentar mais das minhas visitações. Um dia que você pode experimentar mais da minha presença. E esse dia eu quero que você então se deleite nele. Porque foi para isso que eu ordenei esse dia. Para isso que eu fiz esse dia. Foi para isso, para que você abra mão dos prazeres menores, a fim de procurar os prazeres maiores. Então, Deus deseja que você
Honre esse dia, reverencie esse dia, fazendo o quê? Chamando o dia de deleitoso, digno de honra. Então não é uma questão negativa, vou deixar de fazer isso. Não. Não é só isso, você deve ter prazer nesse dia. Você foi chamado para isso. Para você ter prazer nos mandamentos de Deus, de modo geral. Todos os mandamentos. É isso que acontece na regeneração, na conversão, na santificação. Deus diz que vai destruir todos os seus ídolos. Ele vai escrever no seu coração as suas leis e seus mandamentos. E aquilo que antes então você odiava, que era a lei de Deus, agora você passa então a desejar e a amar essa lei, esses mandamentos do Senhor. E você passa a chamar de deleitoso então o dia do Senhor, bem como qualquer outra ordenança da parte de Deus. Então o que você deve fazer? Você deve então chamar esse dia de deleitoso. Ter prazer nesse dia. Como? O texto diz, honrando Ele. E chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra. Honrar. O que é honrar? Honrar é quando você coloca em primeiro lugar. Acima de tudo. Como estamos falando de dias, então você coloca esse dia acima dos outros, como o mais importante dia da semana. Como o mais importante dia da semana. Semana que você fez tantas atividades, você trabalhou, você, quanto marido, quanto esposa, quanto filho, quanto empregado, quanto chefe, quanto patrão, não importa, você fez tantas atividades. Mas de todas as que você fizer, o mais importante é estar com Deus, andar com Deus, estar na casa de Deus, caminhar com Ele, mais ainda que nos outros dias. Honrar esse dia é dizer que esse dia é mais importante que os outros. Porque você está valorizando as coisas eternas. Elas são mais importantes. O famoso pregador Joel Bick diz que ele, pela manhã, antes de ir para a igreja, no domingo, ia levantar os filhos dele. A filha dele, quando era pequena, dizia: pai, esse é o dia mais feliz da semana. O melhor dia da semana. Por que você diz isso, minha filha? Porque é o dia que Deus mais fala comigo. É o dia que eu me encontro com Ele e Ele se encontra comigo. E é o dia, então, que eu tenho mais comunhão com Deus. Então, isso é honrar o dia do Senhor. Honrar, então, é um mandamento. E se honrar, o texto diz, digno de chamar Ele de digno de honra. Esse dia é digno de ser honrado. E o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade. Ou seja, não buscar fazer aquilo que já acabamos de falar, cuidar dos seus próprios interesses. Não seguindo os teus caminhos, diz o texto, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. E termina ainda o verso dizendo, nem falares as tuas próprias palavras. Ou seja, está implícito aqui que você deve então fazer o quê? Não seguir os teus caminhos, mas os de Deus. Nem pretendendo fazer a tua vontade, a tua própria vontade, mas a vontade de Deus. E nem falar as suas próprias palavras, mas as de Deus. As de Deus. Então o que você deve fazer? Você deve fazer isso. Você deve honrar esse dia, se ocupar então com as coisas do Senhor, se deleitar nessas coisas do Senhor, alegrar-se nesse dia. Salmo 118, verso 24, diz o seguinte, Salmo 118, verso 24. Diz assim, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E se você vai para o contexto, no verso 22, verso anterior, diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. E quando você vai para o livro de Atos, então, capítulo 2, é citado esse texto.
Só um momento, por favor. Em Atos capítulo 2, sim, disse o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Na verdade, o Salmo 110. O Salmo 118, também é citado, Pedro, não me lembro aqui o verso, não anotei, mas ele diz, alegremos-nos e nos regozijemos nesse dia, o dia que o Senhor fez, porque é o dia em que a pedra ela foi rejeitada, e a pedra de esquina é Cristo, e esta pedra, ela foi feito o que dessa pedra? Deus fez o que dela? Saiba toda a casa de Israel, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o dia que Cristo ressuscitou, nesse dia, no primeiro dia da semana, alegremos e regozijemos nele, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então, é para isso que você é chamado, para se regozijar nesse dia, para honrar esse dia, não seguindo os seus caminhos, nem fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então é isso que diz o texto do profeta, Isaías 58. Então veja, ocupe-se mais com a questão positiva do mandamento. O que você deve fazer nesse dia? Não se preocupe tanto com o que não deve fazer. Isso também é importante, mas o mais importante é quando você se dedica, na verdade, àquilo que Deus requer de ti, aquilo que Deus ordena de você, que é que você se deleite nesse dia. Você pode estar engajado em atividades religiosas, culticas, e não estar se deleitando nesse dia. Você pode estar indo ao culto, lendo as Escrituras, pode estar fazendo culto doméstico, tantas outras coisas. Mas a questão é, você, lá nas suas afeições, lá dentro do seu coração, lá, com você mesmo, você chama esse dia deleitoso e santo dia do Senhor. Lá dentro das suas afeições, ele é digno de honra. Porque se não vier assim das suas afeições, e for apenas um exercício intelectual e depois prático, sem as afeições, não houver deleite, não creio que será agradável ao Senhor. Se você não tiver amor, não vai ter valor algum, como 1 Coríntios 13 nos diz. Então você tem deleite nesse dia? Você se alegra nesse dia? É isso que vai fazer você honrar esse dia. O deleite. E Deus, ao fazer isso, ao ordenar que você se deleite, você não receber determinadas coisas no aspecto negativo, mas outras no aspecto positivo, Ele tem em mente o seu bem, o nosso bem, o bem do seu povo. Ainda lá em Isaías, no verso seguinte, verso 14, diz o seguinte, veja que o verso 13 começa com uma condição: se desviares o teu pé, se, né, então a ideia é de condição, se desviares o teu pé de fazeres a tua vontade, e chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares não segundo os teus caminhos, nem pretenda fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Ou seja, se você fizer essas coisas, então, verso 14, nós temos aí então as promessas de Deus. O que vai acontecer se você fizer isso? Quais são as promessas? Então te deleitarás no Senhor. Então veja, Deus tem um objetivo. Por que Ele ordena todas essas coisas? Por que Ele ordena todos esses mandamentos? É para a sua glória, para o seu bem. Então te deleitarás no Senhor. Então você quer ter mais deleite, mais alegria em Deus? Então, observe este mandamento. É interessante que a palavra deleite significa, diz Joseph Pipa, no livro dele, Dia do Senhor, significa prazer requintado. O melhor prazer que você puder imaginar. Prazer finíssimo. O maior prazer que pode ter na face da terra. Deleite em Deus. Você foi criado para isso, para glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre.
E é isso que você vai fazer durante a eternidade. E aqui nessa vida você pode já experimentar isso, o antigozo já do céu. Definíssimo prazer no Senhor, de acordo com este autor, é ficar pasmado diante da beleza e glória que se revelam nos atributos e obras de Deus. É ter uma comunhão especial com Ele. Então, quantas pessoas estão aí querendo servir a Deus, ou indo para muitas igrejas, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo tantas coisas, mas não tem deleite em Deus. Não está havendo alegria em Deus real, deleite, comunhão com Ele. Um dos motivos é o dia do Senhor é constantemente profanado. Não há entendimento. Não há entendimento da palavra do Senhor. Por isso, muitos estão fazendo isso. E o resultado é, não há deleite no Senhor. As pessoas estão cumprindo apenas deveres religiosos, mas aquela comunhão com Deus, com Cristo, parece não existir. Mas a promessa de Deus é, se você fizer isso, você vai ter uma comunhão incomparável comigo. Então, te deleitarás em mim, diz o Senhor. Te deleitarás em mim. Essa é uma promessa. Outra promessa. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Ou sobre os altos da terra. Então, se você fizer isso, honrar o dia do Senhor, chamar ele deleitoso, além de você se deleitar em mim, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. O que significa? Essa expressão aparece em Deuteronômio 32 e Deuteronômio 33. E lá o texto diz que Deus promete a vitória de Israel sobre os inimigos. Cavalgar sobre os altos montes da terra quer dizer que eles venceriam suas batalhas, suas guerras, suas lutas. Então você quer ter vitória nas suas lutas contra o pecado, contra Satanás, contra este mundo? Deus está dizendo, se você fizer isso, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Você será vitorioso. Então nós vemos hoje o pecado de maneira tão grande, tão forte, no meio da igreja de modo geral. Me refiro a tudo aí que se diz igreja hoje. Algo comum, algo normal, tantas e tantas práticas, até incentivadas na verdade. E aqueles poucos que podem haver neste meio que querem vencer o pecado, não são incentivados a fazê-lo. Nem conseguem fazê-lo. Talvez um dos motivos seja esse. A profanação do dia do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Mas se isso não está acontecendo, exatamente porque você está fazendo o contrário. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos pecando, errando. Mas essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é a vitória. Mas você obedece a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Então existe uma condição, se desviares do teu pé. Então não é o que vai acontecer da noite para o dia, no momento, você já está livre, você já sai vencendo tudo e a todos. Não. Deus exige que você obedeça a sua palavra. Outra promessa ainda. Além de cavalgar pelas alturas da terra, ele diz, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Se você fizer isso, eu vou te sustentar com a herança de Jacó. Então, Deus prometeu que a Israel, que eles gozariam de uma nova herança. Foi prometido a Abraão, Isaac, Jacó. No Salmo 105 fala sobre isso. Então, Deus ele prometeu isso. E nos promete hoje uma herança. Então, Cristo é o herdeiro de tudo, de todas as coisas, tudo quanto é de Deus. Salmo 2 diz isso. Pede-me, eu te darei as nações. Tudo é de Deus. Mas lá em Romanos vai dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Então a herança que é de Cristo, todas as coisas que são dele, também são nossas. Em Cristo Jesus, são nossas. É tudo nosso. É do povo de Deus, é da igreja. Fomos adotados da sua família. Ele, Cristo, é o Filho unigênito de Deus. Nós somos adotados, filhos adotivos, agora temos direito à herança de Cristo. Você pode desfrutar dessa herança? Ele diz, eu te sustentaria com a herança de Jacó, teu pai, se
acontecer isso. Se desviares o teu pé, se honrares o meu santo dia. Você gostaria de experimentar isso? De experimentar a herança de Cristo? Está falando eu entendo esse texto como algo aqui neste mundo, nessa vida. O que é desfrutar da herança de Cristo aqui? É você desfrutar dos benefícios da salvação que Ele conquistou para você na cruz do Calvário, aqui e agora. Certeza da salvação, convicção, manifestação da presença de Deus, comunhão com Deus, andar com Ele, vitória sobre o mal, sobre o pecado, como se fosse tudo uma coisa só, na verdade. Toda essa promessa aqui. Mais de Deus, em outras palavras. Mais da presença de Deus, mais comunhão com Deus, mais da vida eterna. Não é isso? A vida eterna é essa, conhecer a Deus. Mas aqui já nessa vida, essa convicção e essa certeza. É isso que Ele está prometendo para você. Todos esses benefícios que este mandamento concede ao povo de Deus, quando observado. Ainda nesse verso, você tem ainda uma última coisa. Você tem aqui a infabilidade da promessa. Porque a boca do Senhor o diz. Então quem é que está prometendo isso? Algum ministro do Evangelho? Algum pregador, algum pastor, algum presbítero, algum irmão, alguma irmã, seu marido, sua esposa? Não. Quem está prometendo é Deus. Porque a boca do Senhor o diz. E você pode chegar então diante de Deus e dizer: Senhor, tu disseste. Como falamos outro dia aqui no estudo, somos uma geração tímida demais para chegar a Deus em oração para falarmos essas coisas. Por causa de toda a loucura lá dos pentecostais ou neopentecostais, eu vou exigir, realmente está errado mesmo, vamos para outro extremo, de não pleitear diante de Deus também aquilo que Ele prometeu para nós. Se Ele prometeu, não é válido você chegar e dizer para Deus: Senhor, o Senhor prometeu. Não foi isso que Jacó fez? Lutou e disse: eu não deixarei que o Senhor se vá até que me abençoe. Ele lutou. Ele disse: o Senhor disse que iria me abençoar. Isso se chama, como os antigos irmãos diziam, lutar com Deus em oração. Como Jacó lutou. A boca do Senhor o disse. Charles Spurgeon dizia isso. Duas palavrinhas importantes na oração. Tu disseste. Nós não fazemos uso dela, parece, em nossos dias. Pelo menos é o que me parece. Olha para a minha vida mesmo, às vezes com base na minha própria experiência. A promessa de Deus. As promessas de Deus. Senhor, tu disseste que seria assim. Tu disseste que seria assim. Cumpre, a Deus, a tua palavra. Cumpre, a Deus, a tua palavra. Então nós temos aqui a infabilidade, a promessa de Deus, para aqueles que guardam, para aqueles que cumprem este mandamento. Mas gostaríamos também ainda de mencionar alguns aspectos da doutrina práticos. Então até aqui, práticos, coisas práticas que você não deve fazer, aquilo que você deve, na verdade, e também as promessas de Deus, que Deus promete. Mas note que, de acordo com a doutrina que cremos, por exemplo, os padrões de Atim, nas Escrituras, porque o padrão é derivado das Escrituras, nós cremos que há certas obras que não está diretamente ligado ao culto público, que também são também possíveis de ser realizadas nesse dia. Devemos realizar nesse dia. Aquilo que nós chamamos de obras de necessidade e misericórdia. Obras de necessidade e misericórdia também devem ser feitas nesse dia. Muitas pessoas ficam confusas com isso. Então eu vou para cultuar a Deus e nenhuma outra coisa pode ser realizada? Não, também não é isso que eu creio. Nós cremos que a Escritura ensina. Há obras de necessidade e misericórdia. O que é obra de necessidade e misericórdia? Obras de necessidade são coisas realmente necessárias, como o nome já diz. Então, exemplo, Cristo lá em Marcos capítulo 2, ele confronta e é confrontado pelos fariseus, porque ele cura no dia do sábado. E ele diz: vocês são hipócritas, porque o animal de vocês cai lá no buraco, vocês vão lá e pegam ele. Agora,
Curar alguém não pode no dia do sábado? Mas o animal então é mais importante que o filho de Abraão, a filha de Abraão, um filho de Deus, o mesmo ser humano de modo geral. Está implícito lá que não, claro que não. Então vocês são hipócritas. Então Cristo ele fez o bem no sábado. Fez o bem. Então é algo que você deve fazer também, em termos práticos. Ou seja, o que é fazer o bem? Obra de necessidade ou de misericórdia? Realmente necessário. Então, por exemplo, algumas profissões, então, médico, enfermeiro, muitas vezes é necessário que ele realize aquela atividade naquele dia, porque são vidas sendo ali cuidadas. Em nossos dias nós temos aí bombeiros, policiais e assim por diante. Mas é claro que isso deveria ser estudado, regulamentado por uma sociedade verdadeiramente cristã. Não é o nosso caso, infelizmente, ainda. Talvez um dia será, se o Senhor permitir. Mas são atividades relacionadas, por exemplo, ao cuidado com a vida humana, que é diferente de um comércio, completamente diferente. Então, Cristo, ele realizou atividades necessárias e de misericórdia. Então, por exemplo, a obra de misericórdia, fazer o bem também aos outros nesse dia, como falamos semana passada, ser misericordioso. Então, você visitar alguém, parente, um amigo nesse dia, para falar do Evangelho, claro, para trazer uma palavra, ou levar uma cesta básica, não sei, alguma coisa nesse sentido. Visitar os enfermos nos hospitais, por exemplo, né? Algum parente enfermo, algum irmão, alguma irmã enferma, seja no hospital, por exemplo, ou até pessoas que você nem conhece também, nesse dia. Evangelizar, falar de Cristo. Obras de necessidade e misericórdia. Então, nós não podemos confundir as coisas. Porque às vezes, aprendi, então esse mandamento eu não vou fazer nada, eu vou estar aqui na igreja. Você pode estar aqui na igreja e pode estar até profanando também um dia. Então, se você acha que você está em pé, veja primeiro que você não caia. Então, medita, reflita, tente compreender a palavra do Senhor. Cristo foi acusado de violar o mandamento, quando na verdade ele não estava violando o mandamento. Quando, por exemplo, os discípulos estavam caminhando e pegaram as espigas de milho. Estavam violando o mandamento? Claro que não. Sentar e fazer a colheita como um trabalho, sim, era violar o mandamento. Mas havia aquela necessidade de se alimentar naquele momento, então não era. Então tome cuidado para não julgar tão apressadamente os irmãos e as irmãs em Cristo. Mas primeiro julgue-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, antes de fazer isso com os outros. Obras de necessidade, misericórdia, são obras autorizadas, é lícito realizá-las, como eu acabei de comentar no catecismo também, é lícito. Você deve fazê-las, você deve praticá-las, e aí você vai estar engajado, preocupado em fazer a obra de Deus, e não vai estar tão preocupado com aquilo que você não deve fazer. Outros aspectos práticos também para os nossos dias que podemos aplicar é sobre as consequências de não se observar o dia do Senhor. Quais são as consequências de você não fazer isso? Eu creio que basicamente é o contrário do que acabamos de ler em Isaías 58. Como é que você quer vencer o pecado? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer servir a Deus? Fazer a vontade de Deus? Você fica frustrado que você não consegue, mas como você quer fazer isso se o dia do Senhor não é observado? Porém, os 10 mandamentos, como falamos no início, a lei moral de Deus, ela é não apenas para os cristãos, para o povo de Deus, mas ela é moral de modo geral. Então, não matar é para todos, não furtar, honrar pai e mãe, as autoridades, tudo isso são para todas as pessoas. E o 4º mandamento também. Logo, a profanação dele também traz consequências gigantescas. Então, é isso que nós encontramos nas Escrituras. Então, Jeremias capítulo 17 fala que Deus acenderia fogo na cidade se o sábado continuasse a ser profanado. Incêndios Deus ia causar. Está lá no texto. Em Neemias capítulo 13, os comerciantes estavam vindo lá para vender e fazer comércio no dia do sábado. Neemias falou: eu vou aí espancar vocês não devem fazer isso. Então ele, como autoridade civil, então veja bem, nós vemos para os nossos dias, então um policial poderia no dia do Senhor fazer isso, como Neemias falou que ia fazer no sábado, ir lá
para reprimir eles, porque eles estavam violando e fazendo o povo pecar ainda mais, por exemplo. Então a ira de Deus, ela se acende. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, benigno, mas a ira dele se acende contra um país, contra uma sociedade onde os magistrados não desejam beijar o filho. Um certo autor chegou a dizer que disse o seguinte: mostre-me uma nação que abandonou o dia do Senhor, e eu te mostrarei uma nação que se apropriou da semente da decadência. Então, o declínio do Evangelho, segundo muitos autores na Europa, por exemplo, começa pelo abandono do dia do Senhor. E quando o Evangelho foi forte, foi exatamente quando o dia do Senhor foi resgatado, na era dos puritanos, por exemplo. Então está aí, né? Está tudo muito intimamente relacionado. Intimamente relacionado. Então, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, trazem consequências quando eles são violados. Qual é a sua atitude em relação a isso? Qual deve ser a sua atitude? Sim, além de lutar para que, em meio a tantas dificuldades do nosso tempo, tentar observar a palavra do Senhor, também orar por essa sociedade, por esse país, por esses magistrados. Não apenas orar, mas eu diria, e além, e posso dizer ainda, chorar, na verdade. Porque é isso que diz o salmista. Torrentes de lágrimas saem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esse deve ser o seu sentimento em relação a este mandamento. Em relação a este mandamento. Outro aspecto prático ainda que você pode trazer para a sua vida, são tantos princípios, né? Mas o que está escrito no verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não é possível você observar corretamente este mandamento sem lembrar-se. Sem se lembrar. Ou seja, preparação. O catecismo diz o seguinte: a palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte pelo grande benefício que é nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardar. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então você deve se organizar para que esse dia seja melhor observado. Você deve se preparar-se, organizar com previsão seus negócios, suas coisas, suas atividades, e preparar especialmente o seu coração. O seu coração. Os puritanos diziam: se você deixar o seu coração com Deus no sábado à noite, você vai encontrar com Ele no domingo pela manhã. Então, os maiores problemas que nós temos nos cultos das igrejas hoje, a indiferença e a frieza, é porque o coração não foi trabalhado. As afeições não foram trabalhadas. Então as pessoas estão presentes no culto, o corpo só. Na cabeça, a mente, as afeições estão em outro lugar. Não em Deus. Porque não houve preparação alguma. Porque não houve meditação nenhuma. Porque o coração não foi preparado. Se o coração não foi preparado nem essas outras coisas, dificilmente o dia do Senhor será observado de maneira correta, de maneira devida. Então lembre-se disso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É assim que você começa a honrá-lo, lembrando dele, se preparando para ele. Isso nos traz maior liberdade para esse dia. Mais livres e mais prontos para os deveres desse dia, diz o catecismo. Não espere que você vai observar completamente, perfeitamente este mandamento. Não é isso que estamos pregando aqui. Na verdade, se isso fosse possível, Cristo não precisaria ter morrido na cruz por nós. Então não fique frustrado com este mandamento, que você acha difícil demais de alcançar, porque os outros também são. Como disse o irmão Elcio certa vez, deve mais se preocupar é aquilo que é mais claro nas Escrituras. Não é isso? Aquilo que você olha, você olha, é isso mesmo, estou muito longe disso. Realmente deve trazer em nós uma preocupação, porém não uma preocupação
demasiada de que você vai achar que perfeitamente vai um dia cumpri-lo. Perfeitamente você não vai cumprir perfeitamente nesta vida nenhum dos mandamentos de Deus. Senão o Cristo não teria morrido por nós. Porém, como diz Paulo, prossigo para o alvo. Santificação. Processo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o crescimento espiritual, para a santificação em todos os princípios da palavra de Deus, incluindo este mandamento. Eu estou prosseguindo. Estou crescendo, estou caminhando. É muito devagar, não importa, você está caminhando. Não importa se você estiver se arrastando, mas você deve prosseguir para o alvo. Não importa. Prossiga para o alvo. Prossiga. Esqueça. Ah, mas eu errei. Esqueça das coisas que para trás ficam. Mas eu fiz isso e aquilo. Esqueça. Olha para frente. Olha para Cristo. Você não pode mudar no passado. O presente pertence a Deus. Perdão, o futuro pertence a Deus. E o que cabe a você é fazer o que você tem aqui agora, em mãos. Aquilo que Deus colocou para você fazer. Então, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Medite nas Escrituras, busque forças em Deus. Para este e para qualquer outro mandamento das Escrituras. Deus não ordenou qualquer um dos seus mandamentos para ser um fardo pesado para você. Mas Ele ordenou para o seu bem, para a sua alegria, para o seu prazer, para a sua felicidade, para que você seja abençoado por Deus, para que você se deleite em Deus, se alegre em Deus, com o povo de Deus, que você se lembre e medite que esse dia é para isso, é um dia de bênção, é um dia que você vai ser abençoado por Deus. Robert Murray McCheyne, falando sobre essa doutrina, ele diz o seguinte: quando Deus instituiu o sábado no paraíso, foi dito, Deus abençoou o sábado e o santificou. Não apenas separou, ele podia ter apenas separado só o dia, mas na verdade, além de fazer isso, ele fez um dia de bênção. Novamente, quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, no primeiro dia da semana, antes do amanhecer, Ele mesmo se revelou no mesmo dia a 2 discípulos que estavam indo para Emaús e fez o coração deles arder dentro deles. Lucas 24, 13. Na mesma noite veio e apareceu no meio dos discípulos e disse, paz seja convosco. E ele soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo. João 20, 19. Novamente, depois de 8 dias, que é o dia do Senhor, Jesus veio e se pôs no meio deles, revelando-se com graça indizível ao incrédulo Tomé. João 20, 26. Também foi no dia do Senhor que o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Você comparar em Levítico 23, dá exatamente no dia do Senhor, dia que o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste. Foi no primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos e orando. Este é o começo de toda a bênção espiritual. Aquele primeiro avivamento da igreja cristã foi no dia do Senhor. E foi no mesmo dia que o amado João, apóstolo, no exílio da ilha de Patmos, longe da Assembleia dos Santos, ele ficou cheio do Espírito Santo e recebeu a sua revelação celestial. Foi nesse dia. Assim, em todas as eras, desde o começo do mundo, e em todo lugar onde há um crente, o Sabá, que é o dia do Senhor, tem sido um dia de bênção, bênção dobrada. E ainda é e será. Ainda que todos os inimigos de Deus ranjam seus dentes contra este dia. E é verdade que Deus é o Deus da livre graça. Ele não confia na sua obra algum tempo ou lugar. Mas é igualmente verdade, e todo escárnio dos infiéis não podem mudar isso, que agrada a Ele abençoar a sua palavra mais no dia do Senhor. Todos os fiéis ministros do Senhor em todo lugar podem testemunhar que pecadores são convertidos mais frequentemente no dia do Senhor. Quando Jesus vem e se revela através das suas ordenanças, oferecidas no seu próprio dia, santos como João são cheios do Espírito Santo no dia do Senhor e se deleitam em suas calmas e profundas visões do mundo eterno. Então é um dia de bênção.
Deus não ordenou fardos pesados para o seu povo, mas bênçãos, bênçãos e bênçãos. Como dissemos da outra vez, é um tipo do céu. É um tipo do céu. Deus, Ele quer que você experimente algo do mundo eterno. Algo da glória eterna. E o que é a glória eterna? O eterno descanso dos santos, como dizia Richard Baxter. É o eterno dia do Senhor. Quando você deixar este mundo, quando Cristo voltar, ou se você se encontrar com Ele antes disso, não sabemos, só Deus sabe, você vai entrar no eterno descanso dos santos, que é um eterno dia do Senhor. Lá, os santos descansam das suas obras e das Escrituras. Então lá não há as obras aqui deste mundo. Você vai descansar em Deus. E o que é descansar em Deus na eternidade? Não vai ter um monte de cama lá, nós vamos ficar deitados sem realizar nenhuma obra. Não. Você vai adorar a Deus. Se deleitar em Deus. Você vai ter comunhão incomparável com Deus como você jamais sonhou ter. E nunca terá igual na terra. É isso que você vai ter no céu. Ou seja, um eterno sabá. Um eterno dia do Senhor. Quantas pessoas, como dissemos da outra vez, não têm prazer nenhum no dia do Senhor, abominam essa doutrina. Não sei se todos aqueles que discordam dessa doutrina são salvos, não. Só Deus é que conhece, eu não sei. Mas é algo estranho. A pessoa diz, essa doutrina não tem nada a ver, eu vou para a igreja no domingo, é verdade, mas é o que eu quiser, isso aí é muito pesado demais, é isso, é aquilo, mas se é isso, né, o que você vai fazer o que no céu então? Você acha que no céu você vai, agora eu quero adorar a Deus, agora eu quero sair um pouco do céu para fazer outra coisa que eu gostava antes. Não vai existir isso. Vai existir apenas comunhão com Deus, presença de Deus. Isso é a eternidade. Então, se nós não temos prazer na comunhão com Deus, no dia do Senhor, como que nós podemos? Como diz o Mac Cheney, não há sábados, não há dia do Senhor no inferno. Então, se você não gosta dessa doutrina, você tem que ir para onde não tem ela. Onde é que não tem? No inferno. No inferno não há sábados. No inferno não há sábados, não há dia de descanso, não há prazer em Deus. Não há. Mas se você deseja entrar no céu, lá vai ter. Então você está sendo preparado para isso. Apenas preparado para isso. Você está crescendo, progredindo na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquele grande dia, você se encontrar com Ele. Tudo que você fez aqui, as obras te acompanharão. Você vai descansar das obras, mas elas te acompanharão. Tudo isso é um preparo. E lá você vai tomar posse, então, de tudo aquilo que Deus preparou para o seu povo. Desde a eternidade. Vinde, benditos do meu Pai. Possuí a herança de Cristo. Como cordeiros. Então, que nós meditemos sobre isso. Que meditemos, então, sobre essa doutrina. Você possa ler Êxodo 20, do 8 ao 11, meditar sobre o quarto mandamento. Que você medite também sobre o perigo do legalismo, o perigo de colocar um fardo sobre você mesmo, sobre os outros. Não faça isso. Não faça isso. Isso vai desagradar a Deus. Medite também sobre o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito de Deus em todas as coisas? A sua glória. E a sua glória é também a busca pelo prazer e alegria e felicidade do seu próprio povo. Então Ele ordenou isso para que você se deleite nele. Se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrais não seguindo os seus próprios caminhos, nem fazendo a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Esse é o propósito de Deus. Deleite em Deus. Deleite nele mesmo. Esse é o objetivo. Você medite sobre isso. Medite que Ele está interessado em você, na sua pessoa,
Todos esses mandamentos, assim como um pai ama um filho e deseja o bem para o seu filho, e dá certas ordens, deseja que ele faça certas coisas, Deus quer também que você faça determinadas coisas, não quer que você faça outras para o teu bem. Ele te conhece muito mais do que você conhece a si mesmo, você nem sabe disso. Ele sabe exatamente o que é bom para você, o que é melhor para você. E Ele sabe, Ele te criou, conhece a sua estrutura, sabe que você é pó da terra. Ele sabe que você precisa, acima de tudo, dele. A sua felicidade depende da sua comunhão com Deus. Por isso, Ele concede a você este mandamento. Os mandamentos de Deus não são penosos, diz o apóstolo João. Então, você deve encarar eles como dádivas. Então, tire de você qualquer fardo, qualquer peso em relação a qualquer mandamento de Deus. Se há qualquer fardo, qualquer coisa, pega esse fardo então, e lança em Cristo, sobre Cristo. Por que vem esse fardo sobre você? Porque você fala, eu não consigo. Cristo já conseguiu. Ele já fez por você. Ele já viveu perfeitamente o Evangelho por você. Ele já fez. Morreu na cruz por você. Não apenas morreu, mas Ele fez para você. Então, se há algum fardo te incomodando, coloque aos pés da cruz. Apenas isso. E deleite-se em Deus. Busque alegria em Deus, prazer em Deus, nos mandamentos de Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Ele então nos fortaleça neste mandamento, em todos os outros 9 mandamentos, em todos os princípios da sua palavra, para que nós busquemos a Ele, nos alegremos nele, para que o nome dele então seja exaltado e glorificado em nossas vidas, para a glória dele. Amém. Amém. E os irmãos colocam de pé. Sim.